Bom, a conversa sobre cibersegurança, especialmente nível de diretoria, mudou. E mudou fundamentalmente. A gente não está mais falando sobre como construir muros mais altos, sabe? A questão agora é como garantir que a organização sobreviva a um incêndio. O tema hoje é resiliência, é continuidade e, no fim das contas, a sobrevivência do negócio em um cenário onde as ameaças são, sim, inevitáveis. Ok, vamos direto ao ponto. A realidade que a gente enfrenta é que ataques de ransomware, falhas que causam indisponibilidade de serviços, isso não é mais uma questão de se vai acontecer, é uma certeza estatística. A questão é quando, e as consequências vão desde perdas financeiras que podem paralisar a empresa, até danos assim irreparáveis à reputação. Aquela ilusão do perímetro impenetrável, sabe? A ideia de uma fortaleza digital acabou. A verdadeira medida de sucesso hoje não é evitar a invasão, é garantir que a organização está preparada para responder, sobreviver e se recuperar. Adotar uma postura de assumed breach, ou seja, partir do princípio que a violação vai acontecer, é o único caminho realista para a continuidade operacional. E, claro, essa nova realidade exige uma evolução na nossa postura de segurança. Os modelos de ontem, que focavam 100% em prevenção, simplesmente não são suficientes para as ameaças de hoje. A conversa agora, obrigatoriamente, é sobre resiliência cibernética. E essa tabela aqui, ela ilustra essa mudança de uma forma brilhante. Na segurança tradicional, a mentalidade era prevenir a todo custo. O foco era manter os invasores fora. E a validação? Era teórica, com auditorias anuais no papel. Agora, na resiliência 360 graus, o mindset vira a chave. É sobreviver e operar durante o ataque. O foco principal muda completamente. Passa a ser orquestrar a recuperação e proteger o núcleo dos dados. E a validação? Simulações contínuas de ataques reais. É a diferença entre ter um alarme de incêndio e ter um sistema de sprinklers, saídas de emergência e um plano de evacuação que é testado toda semana. Para construir essa resiliência, a gente precisa de uma arquitetura, de um plano, um verdadeiro blueprint para a sobrevivência. E é super importante entender que isso não é um projeto com começo, meio e fim. É um ciclo de vida contínuo de aprimoramento. Essa arquitetura ela é baseada nos frameworks mais conceituados do mercado, como o NIST e a ISO 22301. E ela opera num ciclo de 5 etapas bem claras: governar, proteger, detectar, responder e validar. Cada uma dessas fases é absolutamente essencial para garantir a continuidade operacional, mesmo quando um ataque é bem sucedido. Então, vamos ver agora, na prática, como cada uma dessas fases se traduz em ações concretas para proteger o negócio. Bom, tudo começa com governança. O primeiro passo é governar e proteger. O que isso significa? Significa identificar os riscos reais ao negócio, não apenas as vulnerabilidades técnicas. E com base nisso, a gente implementa uma arquitetura que chamamos de Zero Trust. De forma bem simples, isso elimina o movimento lateral de um invasor. Ou seja, se ele entrar, ele fica contido numa área mínima, incapaz de alcançar os ativos críticos. O impacto de credenciais comprometidas é drasticamente reduzido. Agora, o ponto crucial do passo 2, a detecção. As ameaças modernas, elas se movem na velocidade da máquina. A resposta humana é simplesmente lenta demais. O desafio é que um ataque pode se espalhar por toda a rede em questão de minutos. A solução, então, é usar inteligência artificial para detecção comportamental. Ela identifica anomalias e contém a ameaça de forma autônoma antes que ela consiga atingir os sistemas críticos. É a diferença entre descobrir um roubo dias depois e ter um sistema que tranca o cofre no segundo em que detecta um movimento suspeito. Vamos ao passo 3, responder e recuperar. Mesmo com as melhores defesas do mundo, a gente precisa de um plano para o pior cenário. E aqui entra o conceito do cofre de dados imutável. Pensa nisso como um cofre à prova de desastres para os dados mais críticos da empresa. Ele é isolado, protegido contra qualquer alteração ou exclusão por um ransomware, garantindo que a gente possa restaurar as operações. E isso se traduz nos RTOs, ou seja, nos tempos de objetivo de recuperação que definem quanto tempo o negócio pode ficar parado. Com essa abordagem, esses tempos se tornam previsíveis e auditáveis. A gente está falando de passar de dias para minutos. E, finalmente, o passo 4 é a validação. Ter um plano de recuperação no papel não é suficiente. É preciso provar que ele funciona. E como se faz isso? Através de simulações contínuas de ataques reais, testando nossos controles, processos e backups. É o mesmo princípio de uma auditoria financeira que prova a saúde fiscal da empresa. A validação contínua prova a saúde da nossa resiliência e dá para a diretoria a confiança de que a organização está de fato preparada. Mas, veja bem, ter todas essas peças individuais não basta.
O que realmente cria resiliência é como elas trabalham juntas. A palavra-chave aqui é orquestração. A verdadeira resiliência não é algo que se compra numa caixa de software. Ela é um resultado construído através da integração perfeita entre tecnologia, processos bem definidos e uma governança forte. É a orquestração desses três pilares que garante um retorno seguro à operação depois de um incidente, minimizando perdas financeiras e danos à reputação. E isso nos leva à questão mais importante para qualquer conselho. Qual é o valor de tudo isso para o negócio? Como essa estratégia toda se traduz em resultados que a gente pode medir? Olha, os benefícios são diretos e muito claros. Primeiro, proteção financeira e de marca com uma redução comprovada do impacto. Segundo, uptime, garantindo a continuidade dos serviços críticos sem interrupção. Terceiro, métricas exatas e auditáveis. Falamos de RTO, o tempo máximo para recuperar a operação, e RPO, o ponto máximo de perda de dados que é aceitável. Com essa arquitetura, ambos se tornam previsíveis, garantidos. Quarto, compliance rigoroso com normas como NIST, ISO e a nossa LGPD. E o resultado final de tudo isso é a tranquilidade executiva, a confiança total na capacidade de sobrevivência e recuperação da organização. Num cenário onde a violação é tida como inevitável, a estratégia não pode ser só de defesa. Tem que ser uma estratégia de resiliência e continuidade. A abordagem correta transforma a cibersegurança de um centro de custo para um habilitador de negócios, protegendo o valor para os acionistas e a confiança dos clientes. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão. Diante de tudo isso, qual é o real nível de maturidade da resiliência cibernética e da continuidade de negócios de uma organização hoje? A resposta para essa pergunta é o que vai definir a capacidade da empresa de não apenas sobreviver, mas de prosperar no futuro.